sem delongas, pedir a você que abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja em Filipos. Epístola do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, o capítulo 1, o verso de número 12. Hoje é um culto direcionado pelo Departamento de Missões, não é isso? Então, pedindo a Deus que me desse uma palavra, um texto para que possamos refletir, o Senhor colocou esse texto no meu coração e é o que eu quero refletir com os irmãos aqui nessa noite. Amém, irmãos? Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Segundo a versão que estou aqui, é a versão a King James, então pode ser um pouco diferente da dos irmãos, mas o sentido é o mesmo. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quero que saibais, irmãos, que tudo que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. Os irmãos sabem que esta carta é escrita pelo apóstolo São Paulo. Paulo, quando escreve essa carta, Paulo está preso. Já visto que Paulo escreve 4 epístolas que são chamadas de epístolas da cadeia: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo está preso em Roma. Paulo está longe dos irmãos. Paulo estava encarcerado. E a igreja de Filipos era uma igreja que amava o seu pastor. Então Paulo, ele tinha que mandar esta carta para que os irmãos pudessem compreender, porque eles estavam sem entender o porquê que o seu líder, o homem de Deus, um homem de uma comunhão profunda com o Eterno, um homem de uma sabedoria fantástica e um homem que fazia e seguia a vontade de Deus, porque estava preso. Aí Paulo vai enviar esta epístola. Essa epístola tem um caráter muito próprio de Paulo. Paulo traz particularidades nessa epístola que não traz nas demais que ele escreve. Paulo está falando a uma igreja que ele havia fundado essa igreja. E se você voltar um pouquinho e ler o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 16, você vai ver como nasce a igreja em Filipos. A igreja em Filipos, ela nasce direcionada por Deus. Porque na realidade não era da vontade do apóstolo Paulo que essa igreja tivesse existido. Ela não estava dentro do cronograma humano de Paulo, mas ela estava dentro do cronograma divino de Deus. Aleluia. Porque você observa que em Atos 16, Lucas registra o seguinte: ele diz que Paulo, ele desejava ir à Ásia, pregar o Evangelho. Porém, o Espírito de Deus, e não foi o diabo, não foram os demônios, não foi o homem, foi o próprio Deus que impediu
impediu, eu não sei de qual maneira, e os teólogos também não sabem, mas eu sei a verdade, que o Espírito de Deus, que é Deus, impediu com que Paulo fosse a Ásia. E Paulo, sem saber, naquela noite, ele foi dormir. E ele tem uma visão, porque homem de Deus, irmão, ele tem visão. Crente que tem intimidade com Deus, ele tem visão. Ele consegue ver o que outros não conseguem ver. Naquela noite, Paulo vê um varão vestido com vestimentas de alguém que morava na região da Macedônia, e ele diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo no dia seguinte percebe que aquilo era uma visão dada por Deus. Então ele segue a sua visão e dirige-se a Macedônia. E eles vão estar em Filipos. E lá em Filipos, Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, eles vão procurar um lugar para a oração, porque me parece que não havia sinagogas naquele lugar. Então eles vão procurar um lugar reservado para poder buscar a presença de Deus. E lá eles encontram algumas mulheres trabalhando na beira de um rio. E Paulo ali, ele não perdia a oportunidade, irmão. O crente que tem comunhão com Deus, intimidade, conhece o seu Deus, ele não perde a oportunidade de pregar o Evangelho. Aleluia. Então Paulo começa a pregar. E ali uma mulher, por nome de Lídia, aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aquela foi a primeira igreja na Europa. Você observa que Deus está no cronograma e Deus está guiando todas as coisas. Só que Paulo vai, por insistência de Lídia, à sua casa. Lá outras pessoas convertem-se a Cristo. E Paulo começa a pregar o Evangelho em Filipos. Só que o texto nos informa que sai uma mulher que, segundo os estudiosos, os historiadores, aquela mulher movimentava a economia de Filipos. Aquela mulher tinha vários donos, porque aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação. E tudo que se movia na cidade de Filipos, e muitas pessoas iam de fora para Filipos para consultarem aquela mulher. E aquela mulher, quando vê Paulo, Silas, Lucas e Timóteo ali pregando o Evangelho, começam a dizer: esses homens são homens de Deus. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Só que aquilo vai importunando, e por dias e dias, eles andando na cidade, e aquela mulher andando atrás dele, dizendo isso. E crente, irmão, não tem que receber elogio do adversário. Irmão, nós não podemos aceitar elogios do diabo. Então Paulo, revoltado, ele olha para trás e retira o espírito daquela mulher, o repreende e ele sai. E eu imagino agora alguém não perguntar algo para aquela moça que tinha aquele espírito: ei moça, você pode dar alguma informação do que vai lhe suceder amanhã? Imagina o que ela ia dizer: olha, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei te dizer uma coisa: Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza e transforma a vida do pecador. Amém. Aquilo revoltou. Paulo quebra a economia de Filipos. Os donos da moça ficam revoltados e pegam Paulo e Silas e os levam para o cárcere, porque eles haviam quebrado a economia por causa do Evangelho. Você sabe que eles são açoitados com varas e são levados para uma masmorra em Filipos. Filipos era uma cidade conhecida, era uma colônia romana.
eles são presos, açoitados com vara. Eu não sei se você já ouviu isso, eu sei que os irmãos aqui são instruídos. Quando se açoitava alguém com um chicote de azorrar, a lei dizia que tinha que ser 40 menos 1, ou seja, 39 chibatadas. Porém, quando eram açoitados com vara, não tinha limite, até o cidadão não aguentar mais. Agora você imagina que Paulo e Silas apanharam até não suportar mais, irmão. Ficaram todos marcados, todos machucados, e eles são lançados no cárcere, e a Bíblia nos diz que era o cárcere interior, era uma espécie de cárcere debaixo do chão, aonde tinha um buraco, e aquela prisão em Filipos, todas as fezes e urinas que faziam-se em cima, eles desciam. Então a pessoa, quando saía viva dali, saía leprosa, ou com várias enfermidades. E aí você pensa, eles também foram colocados em cadeias. A cadeia o que era? Era uma espécie de prisão, uma madeira, que eles tinham que ficar com a mão na mesma direção das pernas. Aquilo comprometeria o caminhar da pessoa. Por muito tempo ali podia dar trombose, então ele não conseguia fugir dali de jeito nenhum. Mas Paulo e Silas são jogados lá, e eu acho lindo isso. A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles estavam o que, irmão? Reclamando, murmurando, blasfemando. Não, a Bíblia diz que eles estavam orando em primeiro lugar, porque o crente, quando ele entra na prova, entra na luta, ele não vai murmurar, ele não vai reclamar, mas ele vai se dobrar diante daquele que conhece todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Em primeiro lugar, eles oravam e louvavam ao Senhor. Aleluia! Ei, irmão, analise uma coisa comigo. Eles estão todos machucados. Aí a gente pensa que eles estavam vestidos de paletó e gravata. Não, senhor. A vergonha era completa. Eles apanhavam e eram jogados na prisão nus. Agora você imagina tantos vergões que estavam ali, sangue se misturando a fezes, a urina de rato. Mas mesmo assim, Paulo e Silas, eles louvavam e eles oravam a Deus. E todos, o texto é bem claro, todos os presos que estavam ali, eles faziam o quê? Eles estavam ouvindo. E por volta da meia-noite, o próprio Deus abriu a porta daquela cela. Você quer ver Deus abrir portas, irmãos, de cela? Você quer ver Deus libertar, transformar? Então, em meio à dificuldade, ore e louve a Deus. Era isso que eles estavam fazendo ali. De repente houve um terremoto, e você conhece o texto, e a Bíblia diz que todas as cadeias se abriram. Era um lugar escuro. O carcereiro percebe, tudo escuro, fugiu todo mundo. Estou perdido. Porque na lei romana, se um soldado romano permite que outra pessoa fuja, que estava sobre o seu cuidado, pena capital, vida por vida. Deixou fugir, então você vai morrer no lugar dele. E quando ele vai se matar, a Bíblia diz que Paulo e Silas gritam lá de dentro, irmão. Eles gritam lá de dentro: não te faças mal, porque nós estamos aqui. Sabe por quê? Crente é maravilhoso isso, irmão. Crente não foge da luta. Só covarde, mas crente, aquele que tem intimidade com o seu Deus, ele não foge da luta, ele não foge da prova. Nós estamos aqui, nós apanhamos, nós estamos todos machucados, mas nós não vamos fugir. Deus está no controle, Deus está no comando, a mão de Deus está sobre nós, e nós estamos aqui. Aleluia! Aí o carcereiro, um homem rude, que os tinha jogado lá, agora faz uma pergunta: ei, homens, o que eu faço para herdar a salvação? Agora muda a história. Você sabe que Paulo e Silas, principalmente Paulo, ele era um cidadão romano. E jamais um cidadão romano podia passar por uma vergonha daquela. Então, no dia seguinte, quando vieram libertá-los, porque descobriram que eles eram
cidadãos romanos. Os principais da cidade disseram: não, vocês podem ir embora. Mas Paulo disse: não, senhor. Não, senhor. Nos prenderem justamente, agora a gente vai sair na cidade, você vai sair dizendo que nós não fizemos nada de errado. E aquilo foi propagado. E assim nasceu a igreja em Filipos. Essa igreja nasceu em luta, irmão. Essa igreja ela nasceu debaixo de prova. Então Paulo está enviando esta carta para essa igreja. E Paulo quer explicar aos irmãos que as coisas que estavam ocorrendo com ele tinham um porquê, tinham um propósito, tinham um objetivo. Você já percebeu que no capítulo 3, aqui Paulo traz uma espécie de introdução de sua vida. Ele traz ali um esboço da sua vida. Ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era um judeu pelo sangue, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja. O que Paulo estava dizendo? Paulo está dizendo à igreja de Filipos: olha, irmãos, se alguém tiver que se gloriar, eu posso me gloriar, porque eu não sou um prosélito, eu vim da raiz. A minha raiz é de judeu. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Todo judeu que segue a lei, arrisca ao 8º dia, é circuncidado. Hebreu de hebreus. Naqueles dias em que Paulo estava, muitos dos judeus já tinham perdido até o seu dialeto, por causa do helenismo, a cultura grega. Muitos deles já não tinham mais nem noção do que era o hebraico. Paulo disse: não, eu ainda falo o hebraico que era falado por nossos pais lá do deserto. Eu sou fariseu. Naquela época, se não me falha a memória, havia não mais do que 2.000 fariseus. Eram aqueles que cumpriam as minúcias da lei. E Paulo diz: eu fui um fariseu. Você sabe que Paulo é instruído aos pés de quem? Do Rabino Gamaliel. Paulo estuda na faculdade de Tarso. Das 3 mais importantes faculdades filosóficas da época, Tarso era uma. Paulo estudou lá. Paulo fazia parte da tribo de Benjamim. E seu nome judaico, Saulo, era uma homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Ele traz um retrato dele aqui. Mas o que me chama a atenção nessa carta é esse verso 12. Quando Paulo diz: eu quero, irmãos, que vocês coloquem no coração de vocês uma coisa: tudo que me sucedeu, tudo que ocorreu na minha vida, as minhas prisões. E se você ler o capítulo 12 da segunda epístola que ele escreveu à igreja de Corinto, você vai ver tudo que Paulo passou, ele deixou registrado ali. Ele está dizendo tudo o que aconteceu com ele, e agora ele estava preso. Isso contribuiu, não para a sua ruína, não para a sua derrota, não para a sua miséria, mas para que o Evangelho de Cristo fosse pregado, para que o nome de Deus fosse exaltado. Tudo isso, eu digo a vocês, foi para o progresso do Evangelho. Mas eu tive estudando essa expressão progresso no grego. A palavra progresso no grego é prócope, que significa progresso, avanço. Os romanos usaram essa palavra quando eles estavam pavimentando ruas.
E você sabe que Roma, eles eram muito bem estruturados. Nas estradas romanas tinham soldados guardando as estradas. Quando eles iam fundar uma nova cidade, eles usavam essa expressão progresso. Só que a raiz da palavra progresso, prócope, é procopto. O que quer dizer isso, pastor? Essa expressão tem um sentido de esticar pelo martelar. O que quer dizer isso? Era como um ferreiro trabalhando com uma ferramenta bruta. Você já viu, por exemplo, como se fabrica uma espada? O que o ferreiro faz? Ele pega aquele metal bruto, mete ele no fogo, e deixa ele ficar incandescendo em brasa, depois tira do fogo e começa a bater nele. Começa a bater nele. Começa a bater nele para que ele fique afiado. Depois, ele joga ele aonde? Na água. Quando Paulo está dizendo, tudo que me aconteceu, isso é para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo isso aqui. Eu sou uma ferramenta na mão de Deus. Deus trabalha na minha vida do jeito que Ele quer. Paulo não está atribuindo isso ao diabo. Se fosse nos dias de hoje, alguns diriam, isso é maldição hereditária, não é possível. Ah, irmão, você precisa de fazer algumas campanhas para quebrar isso aí. Homem de Deus, crente, servo de Deus, homem de comunhão de tal maneira que a Bíblia diz que quando Paulo está em Éfeso, só em Éfeso ocorre isso, opera milagres extraordinários. De maneira que quando Paulo não podia ir, irmão, ele simplesmente mandava um avental, ou a sua capa, que era o tali que ele usava, e os demônios saíam. Por quê? Porque ele era um homem de intimidade com Deus. Mas Paulo não está atribuindo os seus problemas, as suas dificuldades. O óculos de Paulo era diferente. Ele não está olhando para aquilo, oh, Deus me colocou nisso, por quê? Por que o Eterno agora permitiu? Não, isso que está acontecendo. Eu entrei na cadeia em Filipe, sabe para quê? Foi para apanhar? Não, foi para ganhar o carcereiro para Jesus. Eu entrei em Filipe para quê? Expulsar o demônio daquela moça, libertar e mostrar para ela que existe coisa melhor, mais poderosa, o sangue de Jesus Cristo, que purifica o homem de todos os seus pecados. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Tudo que me aconteceu é para o progresso do Evangelho. Será que nós pensamos assim? Será que a gente podia aplicar isso aqui à nossa vida? Hoje você, de repente, chega uma enfermidade na sua vida. Você não vai pregar o Evangelho no hospital de jeito maneira. Eu já vi Deus fazer isso. Aí de repente dá uma dor que você não sabe de onde vem. Você precisa ir no hospital. Quando você chega no hospital, você está do lado de uma pessoa. E Jesus fala para você, prega o Evangelho para ela. Você prega o Evangelho. A dor vai embora. Sem menos esperar. Sabe o que é isso? Isso é progresso. Isso é o que Paulo está dizendo. As coisas que ocorrem, a gente tem que nessa última hora, irmão, analisar isso. O que passamos na nossa vida. E isso, irmão, é propósito de Deus. Tem propósito de Deus isso aí. Isso não é por acaso. Isso, irmão, eu penso que a vida de um crente, ela não está na mão do governo, na mão daqueles que se elegerão. A vida de um crente não está nas autoridades vigentes de agora. A vida de um crente não está sob o governo de Barack Obama, não, irmão. A vida de um cristão, ela está na mão de Deus. Aquele que comanda a história, comanda o mundo. Todas as coisas são regidas por aquele que criou os céus e a terra, irmão. Aleluia. Mas eu vejo alguns crentes nessa última hora pensando diferente. Eu acho
acho que não leram o que Paulo está escrevendo aqui. Paulo está preso. Você já viu quando é que Paulo vai a Roma? Paulo vai para Roma. Deus disse a ele que ele ia para Roma. Quando Paulo está em Cesareia, e ele percebe que os judeus estavam maquinando matá-lo, e que Festo já estava prestes a entregá-lo aos judeus, Paulo apela para César. E o que eles dizem? Para César tu quer ir? Para César tu vai? Agripa disse, esse homem podia ter sido livre, se ele não tivesse apelado para César. Porque Paulo, ele era cidadão romano. E ele não tinha descumprido ou infringido nenhuma lei romana. E a lei capital era de Roma. Paulo vai. Você já leu o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos? Paulo vai para Roma. Mas Paulo percebe que aquela viagem não ia dar muito certo. Paulo percebeu que aquela viagem, naquele momento, não era um momento hábil para ir para Roma. Porém, o centurião, que estava guardando os presos, e Paulo, por sua vez, ele preferiu dar ouvidos ao capitão do navio do que a Paulo. Sabe por quê? Porque ele pensava que aquele piloto ali é que estava no comando daquela embarcação. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão, às vezes a gente pode estar como piloto, mas quem comanda é Deus, irmão. Você pode até ser o piloto, mas o comandante é Deus. É Deus que comanda. Eu não comando nada. Se Ele não quiser, eu não desço nem dessa plataforma aqui, desse púlpito, eu não desço daqui. Se Ele quiser me levar aqui, ó, quem é que pode impedir, irmão? Mas também se Ele não quiser, ainda que a morte venha bater a porta do meu coração e dizer eu vou lhe levar, mas se Deus não decretar e não der a sua morte, ela vai ter que bater em retirada, porque Deus é que comanda todas as coisas. Aleluia. Paulo vai, o centurião dá ouvido ao piloto, e eles vão. E você vai lendo, você percebe que Lucas está narrando o que aconteceu ali. De repente, eles são surpreendidos por um vento, chamado de Eudoaquilão. Era um furacão. Aquele vento pega eles de surpresa. De repente, o vento leva eles para onde quer. Aí eu te faço lembrar agora o que Jesus disse ao príncipe em Israel. Jesus disse: Nicodemos, tu já olhou para o vento? Sim, mestre. O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas ninguém sabe para onde vem e nem para onde vai. Isso é Deus, irmão. Quem é que pode controlar o vento? Ninguém pode controlar o vento. Assim é Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, Ele faz como Ele quer, e eu penso que tudo que Deus faz é para o louvor da glória do seu santo nome. O vento leva eles para onde eles não queriam ir. E Lucas está escrevendo. E Lucas registra isso. E eu penso que isso é particular dele. Lucas está com medo. Ele diz: ficamos 14 dias na voragem do mar, sem ver dia e nem ver noite. E eu penso que Paulo não resistiu àquilo. Foi Lucas que escreveu: fugiu-nos a esperança da vida. Você já pensou um momento, irmão, em que foge a esperança da vida? Se não me falha a memória, tinha 246 pessoas naquela embarcação. 246. Mas parece que ali
Só tinha um homem de Deus, irmão. Parece que só tinha um homem de Deus. E quem era? O apóstolo Paulo. Olha como um crente, irmão, ele faz a diferença entre muitos. Eu sei que tem muito crente por aí, mas tem uns que têm intimidade mais do que os outros. Você me perdoe, mas existe sim. Enquanto Lucas resista, fugiu-nos a esperança da vida, Paulo estava orando. Lucas perdeu a esperança, mas Paulo não perdeu a esperança. Paulo estava orando. Aí a Bíblia diz que no meio daquela tempestade, você já pensou nisso? No meio de uma grande tempestade, de repente, de noite, pela madrugada, desce um varão lá onde Paulo está orando e diz: Paulo, eu vim te trazer um recado da parte de Deus. No meio da tempestade, irmão, no meio da tempestade, o vento soprando, ele sem ver dia nem noite, ele sabia nem para onde estava indo. Lucas diz: fugiu a esperança da vida, mas Paulo está orando e Deus lá no céu trouxe resposta, porque Deus responde no meio da tempestade. Glória a Deus! Glória a Deus! Paulo, vim te dar um recado. Qual o recado? Não se preocupa não, Paulo. Ninguém vai morrer. Segura essa palavra, irmão. No meio da tempestade, o irmão chegou e disse a Paulo: Paulo, fica tranquilo. Os 246 tripulantes que estão aqui, o Eterno manda te dizer: não vai morrer ninguém. Será que o diabo disse que vai matar alguém na tua casa? Será que uma enfermidade, ela diz que vai matar alguém na sua casa? Ei, irmão, se Deus disser que não vai morrer ninguém, pronto, a palavra está dada. Não vai morrer ninguém. O barco quebra. O barco se perde. Perdeu tudo, irmão. Não ficaram com nada. Mas eles vão dar na ilha de Malta. Eles chegam na ilha de Malta. E quando eles chegam na ilha de Malta, eles são recebidos pelos habitantes da ilha. Os 246. Não morreu ninguém. Deus não disse que não ia morrer? Não morreu. Chegou todo mundo lá vivo, porque o que Deus fala, Deus cumpre. Eles chegam lá e a Bíblia diz que eles começam a juntar gravetos, e eu percebo que naquele grande número de pessoas, o único que estava trabalhando é o apóstolo Paulo, e ele começa a juntar os gravetos, começa de repente ele é picado por uma víbora. A víbora vai e pica justamente o crente que estava trabalhando. E aí os habitantes da ilha de Malta começaram a dizer: está vendo aí, ó, a justiça. Eles acreditavam na deusa justiça. Dick, justiça. Eles acreditavam na deusa justiça. Aí como é que é a justiça? Ó, ele escapou do mar, mas a justiça não deixa barato. E tem gente que é assim. Olha para a sua vida e diz: ó, fulano escapou daquela, mas dessa aqui não vai escapar não. Ele escapou daquela, me perdoa a expressão, fedendo para não morrer cheiroso, mas dessa aqui não escapa não. Mas quem dita a regra da tua vida, irmão, é Deus. É Deus que dita a regra da tua vida. Ficaram esperando o Paulo inchar, cair e morrer. Só que passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas, o Paulo não incha, o Paulo não cai, o Paulo não morre. Eles mudam de pensamento. Não é possível, só pode ser Deus. E ele era Deus? Não. Ele disse: eu não sou Deus não, eu sou simplesmente um servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Paulo é chamado para ir orar pelo pai de Públio, que era o prefeito ali daquela ilha. O homem estava com diarreia e com febre. Lucas resiste porque ele é médico. Lucas sabia o que era enfermidade. Estava com febre e com diarreia. Agora você já pensou? Perdeu toda a embarcação, toda aquela tempestade, o vento só para orar para um homem que estava com febre.
e com diarreia, irmão. Olha como é que Deus faz as coisas. Só, irmão, que não foi só isso. Começaram a trazer todos os doentes. A ilha de Malta era uma ilha que ela acomodava, sabe quem? Aquelas pessoas que tinham passado por guerra e agora pessoas que não tinham olho, que não tinham pé, aqueles que na guerra se feriam, eles eram levados para Malta. E ali Paulo começa a orar e Deus começa a curar um, cura outro, cura outro, cura outro, cura outro, e cura mais um, e cura mais outro. E ali foi implantada uma igreja na ilha de Malta. Sabe por quê? Porque isso foi para o progresso do Evangelho. Deus leva o crente onde Ele quer. Deus leva o crente para fazer o que Ele quer. A mão de Deus é que leva o crente, irmão, para fazer aquilo que Deus quer. É isso que Paulo está nos explicando. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Paulo vai para Roma. Só que Paulo não chega em Roma, irmão. Paulo não chega em Roma como um cidadão livre. Paulo chega em Roma preso. Paulo passa 2 anos, se não me falha a memória, numa prisão domiciliar. A prisão domiciliar, ele podia alugar uma casa e ele ficaria ali naquela casa. Só que Paulo era preso. E noite e dia, um soldado romano ficava preso a Paulo. Era colocado uma cadeia no pulso de Paulo e na do soldado romano. Aonde Paulo ia? Se Paulo ia para o banheiro, o soldado ia junto com Paulo. Mas é o que Paulo está dizendo na igreja de Filipos? Ei, as cadeias não impediram o evangelho de ser pregado. Eu não me sinto um prisioneiro de Roma, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Enquanto o soldado romano estava aqui do lado, Jesus estava do outro lado, dizendo: Paulo, eu é que te levo, é eu que te guio, é eu que levo você para onde eu quero, é eu que comando a sua vida. Aí você pensa: por que Paulo vai ficar preso em Roma? Você já leu o que ele deixa registrado no final da epístola aos Romanos, aos Filipenses? Lê o final aí, você vai ver o que Paulo diz. Paulo está mandando aí uma carta para a igreja de Filipos e ele diz: eu quero mandar uma saudação para vocês aqui dos irmãos que estão aqui perto de mim. Sabe quem são? Os da casa de César. Quem eram os da casa de César? Paulo começou a ganhar todos ali para Jesus. Glória, glória, glória. Imagina um soldado que naquele dia estava preso a Paulo. Paulo pregava o evangelho para ele, aquele outro saia dali convertido. No outro dia mandava o outro, prendia Paulo, Paulo pregava e saía ali convertido. Tudo que me sucedeu é por progresso do evangelho. Eu já vou encerrar. Olha que coisa linda que Paulo está ensinando a sua igreja. Será que você pode pensar assim? Aí você está no seu trabalho, de repente você mudar de sessão. Aí você começa a pensar: mas Deus, por que eu... Aí o salário diminui, você começa a pensar: mas Deus, por que eu estou passando por isso? Irmão, lá para onde você vai, tem alguém que precisa de ouvir o evangelho. Jesus está te levando para lá, você pregar depois, ele te tira de lá e te paga o teu salário. Porque ninguém trabalha para Deus de graça. Você lembra dos discípulos? Os discípulos estão trabalhando para Jesus. Jesus disse: organiza todo mundo aí de 50 e 50. Jesus pega o pão, pega o peixe, levanta, ora, e agora diz aos discípulos: sai distribuindo aí. Os discípulos saem distribuindo, e quando termina aquela distribuição que todo mundo comeu e saciou, o que sobrou lá, irmão? O texto diz que sobrou 12 cestos cheios. Para que 12 cestos cheios? Os discípulos estavam distribuindo, mas não estavam comendo. Mas quando eles voltam, o salário deles estava lá. Sabe por quê? Porque ninguém trabalha para Deus de graça. Glória a Deus. Tudo que me ocorreu, tudo que me aconteceu, isso é para o progresso do evangelho. Amém. Aleluia. Deus está me levando para onde Ele quer, para que o nome dele seja glorificado. Você sabe por que eu te falo isso?
Eu aceitei a Jesus por um homem que ele veio. Eu nasci na cidade de São Paulo. Eu nasci no bairro de Santo Amaro. Eu sou paulista. Não tenho sotaque porque meus pais são nordestinos. Mas eu nasci lá. Eu já fui várias vezes à cidade de Santos. Mas quando eu morava lá no Valparaíso, que eu estava preso, agrilhonado pela maconha, pela cocaína e pelo tráfico, Deus mandou um de Santos e São Paulo, lá onde eu morava, para pregar o evangelho para mim. Este homem, ele foi para lá para trabalhar, só que quando chegou lá, irmão, não arrumou um emprego e começou a passar fome. E ele começou a perguntar: Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor me trouxe de lá da minha terra, de longe dos meus filhos, da minha esposa, para passar necessidade. Eu disse: não, eu tenho uma alma aí que é preciosa. Quando você ganhar ela para mim, eu te levo de volta para a tua casa. Aquele não chegou para mim, irmão, pregou o evangelho. Ele disse: meu jovem, eu vim de muito longe para te dar um presente. Eu pensei, alguém na minha situação merece para ele. Eu disse: eu vim aqui para te dar um presente. Eu vou levar você na igreja. Você quer? Eu disse: eu quero. Eu não tenho nada a perder. Não é que eu sou o amigo Macedo, não, mas eu não tinha nada a perder. Aí eu cheguei naquela igreja, irmão, e quando eu entrei na igreja, na Assembleia de Deus do Valparaíso, da etapa B, pastor Pedrinho na época, os irmãos estavam louvando a Deus com aquele hino: solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Irmão, eu senti uma chuva cair de cima para baixo. Até hoje eu não sei te explicar o que aconteceu. Eu sei que o irmão que foi um amigo que tinha comigo, ele estava chorando, e o irmão estava do meu lado sorrindo, mas naquele momento eu senti uma coisa tão maravilhosa, que ele era superior àquilo que eu sentia quando eu fumava maconha. Era algo tão gostoso, muito superior ao que eu sentia quando eu cheirava cocaína. O que era aquilo? Era a presença do Espírito Santo de Deus, que muda a vida, que transforma a vida do homem. Nunca mais eu fui o mesmo. Aí agora pergunta para o irmão: por que você está passando por tudo isso? É para o progresso do Evangelho. Você consegue entender isso? Amém. Tudo que Deus está te permitindo passar, o que permitirá você passar. Eu quero que você saia com isso aqui nessa noite. É para que você pregue o evangelho dele. Para que você seja um instrumento de Deus. Para que Deus fale através da sua vida. Para que Deus fale através da sua boca. E para que as pessoas saibam que existe um Deus e que Ele usa o mundo. Glória a Deus. Se coloque em fé. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Imagina se Paulo estivesse direcionando a sua carta a você aqui nessa noite. Ele diria a você: irmão, o que eu passei, estou com o progresso do Evangelho. O que você vai passar é para que vidas venham aos pés de Cristo. É para que pessoas sejam salvas. Irmão, se aquele homem ele tivesse negado a fazer a vontade de Deus, hoje eu não estaria pregando para você aqui. Você sabe como foi que aconteceu isso? No dia 4 de setembro de 1999. Faça as contas e veja se eu não já estaria morto. Eu aceitei a Jesus porque esse homem foi lá. Mas 15 dias antes, Deus enviou uma cega lá na minha casa. Irmã minha, já partiu para a eternidade. Ela era cega, mas ela era profeta. E aquela cega começou a dizer: rapaz, no lugar onde você está andando tem gente querendo te matar lá. Eu pensei, ela quer dizer, você quer? Eu disse: como é que ela vai saber? Ela é cega.
Mas ela começou a dizer os lugares, irmão, como se ela estivesse vendo. Ela não via, mas ele vê. Você pode até não ver, mas olha, os olhos dele, irmão, vê todas as coisas. Ela deu recado. 15 dias de vida, o diabo disse que vai tirar você. Só que a cega foi para casa e ela não só foi para casa. Quando eu voltei na casa dela, 15 dias depois, irmão, ela disse: meu filho, conta seu testemunho aí. Eu disse: que testemunho? Diga o que Deus fez. Eu digo: ó, Deus enviou um irmão de Santos e ele veio aqui, disse que ele levava a igreja e eu mudei de vida. Ela disse: naquele dia que eu saí da sua casa, eu dobrei meu joelho e disse: Deus, não deixa matar aquele rapaz não, Deus. Ele não está acreditando naquilo de perto, e envia alguém de longe, Deus. E Deus enviou. Irmão, você ora, você pensa que Deus não está fazendo? Você ora para o seu filho, ora às vezes pelo seu esposo, você ora por alguém que ainda não foi salvo, mas Deus quer. Irmão, Deus está enviando um socorro. Segura isso aqui nessa noite. Eu estou pedindo fé, ela não volta lá. Deus está enviando um socorro lá. Deus está enviando. O irmão veio e ganhou para Jesus. E depois que ele veio. Aquele irmão passou fome, passou necessidade. E eu, irmão, na época, eu peguei 20 reais emprestado para poder dar para ele comer alguma coisa no caminho. Ele disse: vamos lá na rodovia ferroviária. Eu fui com ele na rodovia ferroviária, irmão, ele não tinha R$1 no bolso, mas ele disse: Deus me falou que quando eu levasse você para a igreja, a minha passagem de volta estava comprada. Quando eu chego na rodovia ferroviária com ele, fulmine o eterno aqui agora, se eu estiver brincando ou mentindo. Ele chegou lá e disse: moça, tem uma passagem aí para a cidade de Santos, no nome de Clério. Ela disse: tem, sim senhor. Você tem alguma coisa que prova que seu nome tirou o RG? Ela disse: a passagem é sua, o ônibus vai sair daqui a pouco. Ele entrou no ônibus, irmão, nunca mais eu vi. Algumas semanas depois, meses depois, eu liguei: olha, eu quero falar com o irmão Clério, veio aqui, me ganhou para Jesus, deixou o telefone dele. Tem alguém que não tem ninguém, não conhece ninguém com esse nome. Eu sei que ele era de carne e osso, e eu estou aqui dizendo para você que tudo que acontece na vida do crente é para o progresso do Evangelho. Você não está nessa situação à toa. Deus te colocou aí para te matar. Deus te colocou aí para você ser bênção na palma da mão dele, irmão. Jesus, aleluia, glória a Deus. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus. Oh, aleluia, glória. Me anda lá e te canto toma essa igreja na tua mão. Ô, garoto. Eu estou entendendo, Jesus, aleluia. Toma os teus filhos aqui. Eu sei que tem gente aqui que vai passar por progresso, ó Deus. Por isso que mandou pregar esse testemunho. Tem gente que vai passar por progresso, mas eu peço: conduz com a tua mão poderosa, meu Senhor. Conduz com a tua mão abençoada. Não deixa desistir, não deixa recuar, não deixa retroceder, mas ajuda, meu Pai, aos teus a passar por tudo, mas em tudo dá graças, pregando teu evangelho. Continua abençoando essa igreja, continua abençoando esse povo e guarda a tua palavra no coração daqueles que me ouviram. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.